Marcos Edson Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, pediu exoneração do cargo. Lula convocou uma reunião de emergência com pelo menos 3 ministros do governo antes de tomar a decisão. O Oeste confirmou a informação. Imagens das invasões do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, cedidas pela CNN à revista Oeste, mostram a omissão dos integrantes do GSI. O ministro do gabinete estava dentro do palácio. São 160 horas de gravação registradas por 22 câmeras. O GSI é o órgão do governo responsável pela assistência direta ao presidente e segurança do palácio. Nós vamos mostrar agora os principais trechos. Esta é uma das principais imagens registradas pelo circuito de segurança. O ministro-chefe do GSI, general Marcos Edson Gonçalves Dias, aparece na antessala do gabinete presidencial, já com a presença de manifestantes no local e depois da destruição. Você vai acompanhar agora como a invasão aconteceu. Às 2h55 da tarde, carros de apoio da polícia deixam uma das vias de acesso à Praça dos Três Poderes. Os homens que formavam uma barreira recuam em seguida. Às 3h01, o primeiro grupo invade o estacionamento do Palácio do Planalto. Seguranças formam um cordão de isolamento, só que há vários metros de distância. Na sequência, a porta principal é fechada. Homens do GSI presenciam quando invasores seguem para a área de trás do Planalto. Na entrada principal, um segurança do gabinete deixa o posto acompanhado de outros militares. Mais invasores entram pelo outro lado do palácio. Às 3h19, os militares saem da sala e, em poucos minutos, os invasores chegam e destroem o vidro. Com o circuito de segurança, é possível observar que este primeiro grupo é mais agressivo. Uma mesa, o relógio e uma das câmeras são quebrados. Neste momento, outro grupo tenta arrumar o estrago, mas o relógio é derrubado novamente. Este homem quebra uma vidraça e outro chama a atenção dele. Militares do GSI recolhem extintores e mastros e bandeiras. Eles tentam afastar alguns invasores. Em outro momento, os seguranças deixam mais um andar do prédio e o local é tomado. Na antessala do gabinete da presidência, aparecem ao mesmo tempo o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, militares e invasores. Um capitão do Exército, que seria integrante do GSI na época, também circula pelo Planalto. Ele abre uma porta. Os invasores o seguem e recebem água. O capitão não reage quando um homem pega um extintor de incêndio. Ele ainda cumprimenta e conversa com alguns invasores. Um militar do GSI também entrega água a um grupo. Às 4h29 da tarde, quase 1h30 depois do começo das invasões, o ministro do GSI aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele tenta abrir algumas portas e entra no gabinete presidencial. Em seguida, retorna e parece orientar os invasores. Eles caminham em direção à saída. Outros funcionários do GSI fazem o mesmo. Silvio Navarro, muito boa noite. A divulgação dessas imagens hoje esquentou o noticiário e, pelo que a gente percebe, houve uma facilitação dos agentes de segurança na entrada desses manifestantes. A gente pode dizer que houve, no mínimo, negligência de agentes públicos e muitas perguntas precisam ser respondidas e explicadas. Boa noite, Silvio. Há um terremoto no Congresso Nacional, um terremoto político, como há tempos não se via, talvez desde aqueles escândalos aumentativos, Mensalão, Petrolão e outras crises parecidas. Boa noite, Paula Leal. Boa noite, meu parceiro de estúdio, Augusto Nunes. Craque Ana Paula Henkel. Cris Grêmio, muito bom tê-la aqui também no Oeste Sem Filtro. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Olha, nós acompanhamos aí na nossa locução em cima das imagens disponibilizadas pela emissora CNN, que trouxe esse furo, para usar a expressão no jargão jornalístico, de imagens que há meses eram solicitadas pela Câmara dos Deputados, por parlamentares individualmente da Câmara e do Senado e por veículos de imprensa. O Palácio do Planalto, o GSI, portanto, guardava essas imagens às 7 chaves até agora. Inclusive, com base na Lei de Acesso à Informação, essas imagens foram recusadas, a divulgação. Por quê? Bom,
Como a gente viu agora há pouco, 2h55, já com fumaça de bombas de efeito moral, alguns carros da polícia que davam apoio à segurança saíram do local. E, simultaneamente, aquele cordão de homens em escudo, né, recua. Automaticamente, esses manifestantes, uma pequena turba, entra no estacionamento. Neste momento, a porta principal que dá acesso ao Palácio do Planalto estava aberta. Por quê? Na sala onde ficam os membros do GSI, inclusive militares, é uma espécie de bunker onde eles guardam a segurança do presidente da República, são especializados em evacuação, são especialistas em qualquer tipo de atividade e alguns deles, como por exemplo o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ele tem no seu ponto quase que o tempo inteiro a presença do presidente da República se estiver nas suas redondezas, nas cercanias. O presidente tem inclusive um PIN, ele aperta um botão na lapela e é um sinal de emergência para o chefe do GSI e até outros integrantes dessa elite de segurança presidencial. Bom, desta sala, onde eles deveriam guardar, é a primeira linha, é o primeiro anteparo aos manifestantes vândalos, vamos chamar aqueles que depredaram, aqueles que arremessaram uma pedra, um extintor, quebraram qualquer tipo de coisa e que serão sim, em algum momento, punidos à letra rigorosa da lei de vândalos. Esses baderneiros entram e automaticamente esses membros do GSI deixam a sala. Alguns deles cumprimentam essas pessoas. Tem um militar, no caso, que faz um joinha. É possível ver essas imagens. Depois, água. Por que não? Vocês querem água? Vocês estão cansados, com sede? Tem água aqui. Como se fosse convidado para jantar, para almoçar. Por quê? A partir daí, o general G. Dias é visto circulando a paisana com desenvoltura, com tranquilidade, em vários andares, em vários momentos. E este mesmo militar que eu citei agora há pouco da água é visto 10 vezes nessa sequência, nessas 160 horas captadas em 22 câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto. A cena mais gritante é quando ele está diante de uma pessoa, né, um homem encapuzado, com máscara e um extintor na mão, claramente indo em direção a uma vidraça para depredar. É ali um vândalo em potencial, mascarado, e ele não faz absolutamente nada. Que membro de segurança é esse que está vendo a depredação de um prédio público, um momento caótico, o país em chamas, atônito e não reage? Por quê? Bom, seguindo aqui e pedindo aqui perdão por me alongar só mais um pouquinho, mais duas observações, tá? O momento do relógio em que essa cena rodou o mundo, porque foi inicialmente divulgada pela Rede Globo, pelo programa dominical, em que um estúpido vestindo uma camiseta com o rosto do presidente Jair Bolsonaro estampado, derruba um relógio do século XVII. É possível ver nesta sequência divulgada hoje, e portanto inédita, que outras pessoas, com outras vestimentas, com outro perfil, recolocam o relógio no lugar, como se dissessem que estupideza, que barbaridade foi cometida aqui. Imediatamente esse relógio é arremessado contra o chão novamente por uma terceira pessoa. Por quê? Por que deixar rastros desse tipo de destruição? E por que alguém paralelamente estava tentando reparar o que era um dano? Há um outro momento também em que uma pessoa com um boné, está com as roupas verde e amarela, agora aí na sua tela, nesse instante, né, um instante anterior, vai voltar daqui a pouquinho, pede para que um outro agressor não arremesse o extintor contra. Ele fica nervoso e diz por quê? E você vê que há um perfil completamente diferente nas vestimentas, na conduta. As pessoas que cometem essas depredações agem isoladamente, são black bloc, é exatamente isso que se trata. Esse, no caso, ainda tinha uma bandeira pendurada ali, né? Mas é um estilo black bloc. Eles não estão andando juntos com celulares à mão, como os outros. A conduta aí, se fosse tipificada
Isso serve de alerta a quem neste momento está tipificando e individualizando condutas em Brasília. É claramente distinta. É possível distinguir e nós aqui não somos especialistas e não somos policiais nem Ministério Público. Às 16 horas e 29 minutos, quando temos aí a última imagem do General Dias, ou G. Dias, como ele é conhecido, há muito tempo ele é o guarda-costas do presidente Lula, foi assim em outros mandatos, ele vai checar as portas abertas e as que estavam fechadas e vai ao gabinete presidencial. Bom, voltamos aqui ao dia 19 de abril, 13 horas, chega um ofício à Câmara dos Deputados, onde o senhor G. Dias, o general Dias Gonçalves Dias, seria ouvido em audiência pública na Comissão de Segurança. Ele apresenta um atestado que não diz nada. O atestado diz assim: teve um quadro clínico agudo. O que é isso? Não sabemos. Às 17 horas, ele caiu do cargo. É o primeiro ministro a cair no governo Lula III. Por que o Lula derrubou o ministro com tanta agilidade? Esse não é o modus operandi do PT. Nessa semana, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, postergou mais uma vez a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para passar a limpo e jogar luz em tudo o que aconteceu nesse 8 de janeiro, a pedido de Lula. Por quê? Ótima cronologia dos fatos aí, Silvio. Mais uma vez a gente gostaria de agradecer as imagens cedidas pela CNN Brasil aqui à Revista Oeste. Quero dar boa noite, Ana Paula Henkel. A divulgação dessas imagens ajuda a explicar, a esclarecer o medo, o receio, o temor desse governo em instalar a CPMI de 8 de janeiro. Paula, a verdade é como nós falamos lá em Minas, né? É água morro abaixo e fogo morro acima, não tem como parar. Muito boa noite, Paula, craque Silvio, Cris, muito bom você aqui com a gente, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Espetacular, né? O resumo e a cronologia, como o Silvio desenhou o que de fato está acontecendo. Eu acho que nós vamos falar, né, sobre isso ao longo de todo o programa, né, um dia histórico para o Brasil, aqueles que a gente vai lembrar, né, daqui a tantos anos. Você se lembra no 19 de abril, quando as imagens do 8 de janeiro foram expostas pela CNN? Também deixo aqui o nosso agradecimento à CNN por ceder as imagens. E eu acho que tem dois pontos que eu gostaria de trazer para o nosso debate. O primeiro é Anderson Torres. Anderson Torres foi preso. Anderson Torres estava nos Estados Unidos quando o 8 de janeiro aconteceu. Ele retornou ao Brasil confiando na justiça brasileira. Ele está preso há 3 meses. Advogados não têm acesso à totalidade do inquérito. Ele está preso de maneira ilegal, inconstitucional, por ter sido responsabilizado pelo vandalismo, pela balbúrdia do 8 de janeiro. E como fica essa situação agora? Ou libertam Anderson Torres, ou o general Gonçalves Dias tem que ser preso. Porque só a renúncia, só o afastamento... Ora, não estão prendendo absolutamente todos aqueles que são responsáveis pelo 8 de janeiro? Então, o general tem que ser preso. Não pode ficar solto. Ele renunciou, ele está saindo do cargo como um mea-culpa diante dessas imagens estarrecedoras. É claro que ficou claro, né, para todos nós a leniência, a prevaricação, e você vê o conforto, né? Como eles estão andando ali para cá e para lá, como se nada estivesse acontecendo, conversando, batendo papo. Olha, o roteiro do Capitólio do 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos não poderia ter sido copiado de maneira mais perfeita, né? Copiaram tudo, tudo.
a narrativa, a leniência, a narrativa de golpe na República, a democracia está sendo ameaçada, os antifas infiltrados aqui no Capitólio. Agora temos imagens aí no Brasil que também demonstra que pode ter havido infiltrados aí também. E a diferença é que aqui foram 2 anos. As imagens ficaram escondidas num cofre trancado durante 2 anos. Pessoas presas de maneira ilegal, inconstitucional. E no Brasil, ainda bem, graças a Deus que essas imagens elas vieram à tona. Nós não precisamos esperar 2 anos para saber do que ou de fato aconteceu no 8 de janeiro e por que agora é tão importante a CPMI do 8 de janeiro. Para finalizar esse meu primeiro comentário, Paula, já há uma narrativa cômica de que o GSI do 8 de janeiro estava atrelado ao presidente Bolsonaro. A Gleisi Hoffmann acabou de tuitar o seguinte: agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI, do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação. Invasores, terroristas e golpistas eram todos da turma de Bolsonaro. Vão pagar por seus crimes. Aí você abre uma matéria de uma publicação da extrema-esquerda que sempre recebe recursos dos governos petistas, não vou nem citar o nome, nossa audiência inteligente vai saber quais são. E aí você vê um perfil, uma matéria que desenha o perfil. Quem é o general Gonçalves Dias? G. Dias, como é conhecido, atuou no comando da segurança pessoal do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 e 2009. Na época, ficou conhecido como sombra de Lula, ao estar ao lado do petista em todos os deslocamentos de compromissos oficiais a programas mais amenos, como pescaria. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.